nos assistem nas redes sociais. E hoje, muito especial, desejando um Feliz Natal e que Deus abençoe nossos lares, nosso lar aqui, e nos abençoe nossas famílias, e que seja um Natal inesquecível. Como sempre, temos as nossas orientações iniciais, né? Lembrando que a biblioteca, nós temos várias obras espíritas, né? Com leitura edificante. Quem quiser escolher a sua, pode escolher, ou quiser pedir uma orientação para os trabalhadores, podem estar auxiliando, e só passar na secretaria e marcar a sua escolha. Nós temos a evangelização infantil, que está de férias agora, até fevereiro. Nós também temos o atendimento fraterno, como vocês já sabem, uma conversa sob a ótica da doutrina espírita. Sempre temos duas pessoas bem preparadas para estar orientando, tirando dúvidas e também esclarecendo algumas questões pessoais. Também temos sempre o estudo do Livro dos Espíritas, né? Todas as hoje que não, o amor está me explicando que hoje não, e nem a conversa fraterna, o bate-papo espírita, que seria hoje, né? Também vai estar dispensado, férias hoje e quinta que vem. Também temos o projeto Faz Bem, sempre tem alguma coisa que alguma irmã que providencia para vender aqui na secretaria, e justamente para manter essa casa, para, enfim, os trabalhadores terem também um caixa, né? Para quando precisa alguma reforma, alguma coisa assim, né? E a gente também tem um projeto Todo Dia é Dia, que a gente recolhe alimentos e material, higiene e limpeza, algumas roupas, se precisar, né, se quem puder. A gente doa isso para o lar de idosos Coração de Maria. Hoje nós temos a palestra com a irmã Débora, cujo tema é Jesus, a luz do mundo. Desejo uma ótima palestra, muita inspiração. E para a próxima semana, a nossa irmã Soiane vai estar nos apresentando um tema bem importante. Eu não vim para destruir a lei. Eu não vim para destruir a lei. Então, com certeza vai ser um tema bem interessante, né? Agora eu convido para quem se sentir à vontade, fechemos nossos olhos, serenamos nossa mente. Em especial hoje, que é uma noite muito especial, a noite de Natal, e o tema dessa palestra nos convida a uma reflexão profunda. Jesus, a luz do mundo. Desejando a nossa irmã Débora que esse tema tenha muito significado e importante para a nossa evolução, com toda certeza. Jesus é essa luz que chega até nós nos momentos da alegria, mas principalmente nos momentos de dificuldades. É a luz que esclarece, que consola, que nos ensina a amar, a perdoar e a seguir em frente, mesmo quando o caminho parece um tanto escuro e sombrio. Nesta noite, possamos silenciar um pouco nosso coração, elevar nossos pensamentos e permitir que essa luz de Cristo nos envolva, trazendo a paz, a esperança e a renovação. Que assim seja. Boa noite a todos. Sintam-se todos bem-vindos, envolvidos na luz e no amor do nosso Mestre Maior. Que possamos levar daqui um pouco mais de conhecimento e sentimento, né, de termos conosco Jesus. A Anitta desejava aqui que todos tenhamos um Natal inesquecível. Foi isso, né, Nica? E me veio na cabeça assim, a questão do que nós não esquecemos nunca nos nossos natais. Do que nós vivemos e aprendemos nas nossas famílias e nunca deixamos de fazer no Natal.
né? A nossa irmã Márcia, semana passada, falou bastante sobre os natais, né? Sobre a cultura natalina, especialmente na nossa região, né? A gente prepara a casa, faz as bolachas pintadas, arruma a árvore de Natal. Ainda, né, as mães muitas vezes fazem a faxina geral na casa para renovar a casa, né, e aguardar o Natal de Jesus. Muitas vezes muito confundido. E nós não esquecemos nunca, né, de arrumar a nossa árvore, de comprar presentes. Só que talvez nós tenhamos que nos atentar do que nós deixamos de fazer, do que nós esquecemos muitas vezes. Né? São tantos afazeres, é tanto trabalho, compromissos, e esquecemos, né, da verdadeira luz, que é o Natal. Jesus, a luz do mundo. E a gente fica imaginando o que Jesus nos diria, né, se tivéssemos nós a capacidade de ouvi-lo. Venho mais uma vez lembrar-vos de que nasci no mundo para fazer-vos evoluir, deixar de lado as distrações e enganos e seguir a luz que os guiará no caminho do bem. É uma frase curta, mas talvez tenhamos que levar conosco, né? A que Jesus veio? Jesus, a luz do mundo, né? A Terra, o planeta que nós vivemos, assim como todos os infinitos mundos desse universo infinito também, é a criação de Deus. Tudo é a criação do Pai maior. Deus, dizemos sempre aqui, muitas religiões o dizem também, sabedoria suprema, justiça suprema, amor supremo. E ele não faria nada que não fosse o reflexo da sua perfeição. Perfeição suprema. Incalculável, inimaginável para nós, seres ainda tão pouco conhecedores das intimidades do universo. Tudo no mundo está se aperfeiçoando, isso é fato. Nós podemos perceber isso. Muitas vezes achamos que o mundo está pior, que está tudo perdido, que está tudo ruim, mas precisamos sondar o que por trás disso faz com que apareça, muitas vezes, um pouco mais o mal que existe, né? Mas tudo se aperfeiçoa. E o homem é agente, né? Ele é responsável também por esse aperfeiçoamento. Mas como um ser perfeito, nós podemos colaborar na obra de Deus. Eu ouvi um tempo atrás e guardei esse videozinho, eu não sei se ele é cientista, o que ele é, mas é um homem muito sábio. Eu vi um corte só, uma parte do vídeo. E lá, eu acho que as donas de casa aqui devem estar a par dessa onda toda que tal usar o bicarbonato de sódio para lavar roupa, né? Alguém aqui está a par dessa, quem lava roupa aí? Bicarbonato de sódio para branquear, para tirar o odor. E as donas de casa usam o bicarbonato de sódio. Há menos tempo surgiu uma nova onda de que o percarbonato de sódio é mais forte do que o bicarbonato. Alguém já ouviu isso aqui? Só eu que tenho roupa branca em casa, bem branquinha? Eu continuo com o bicarbonato. Usem percarbonato, tá? Então, eu trago isso por quê? Porque esse senhor que falava sobre isso, ele diz que em química, para que se forme uma molécula, precisa-se de átomos, né? Que formam as moléculas. E cada molécula tem um limite máximo, né? De átomos que ela aceita para chegar no seu grau máximo, né? Então, quando se chega a esse limite máximo, que esse componente químico, tabela periódica, não são o nome deles, os elementos. Então, quando um elemento chega ao seu grau máximo, usa-se o prefixo per,
Vocês já ouviram isso? Em química, eu sou ruim de química, tá? Então se eu estiver falando alguma bobagem, me chamem a atenção. Então significa que ele chegou ao seu grau máximo. O clorato passa a ser perclorato, porque ele está melhorado, chegou ao seu grau máximo, né? O óxido chamamos de peróxido, o manganato, permanganato. Qual é, então, trazendo aqui para a nossa reflexão, o aperfeiçoamento de doar? Perdoar. Prefixo per significa que aquilo chegou no seu grau máximo. Quando a gente se doa totalmente, a gente perdoa. É incrível, né? Como a ciência vem comprovar o que Jesus dizia e nós não compreendemos. Quando aperfeiçoamos o fazer, nós temos o perfazer, que é a perfeição do fazer. Fazer por completo, doar por completo. Você pode seguir um rumo, ou você pode perseguir, que é seguir de toda a tua alma, né? Você pode permanecer. Quando algo está feito, então, ele pode se transformar em perfeito. O que Jesus nos disse? Que nós podemos ser perfeitos. Nós podemos ser melhor do que quando fomos feitos. Nós podemos nos melhorar. Jesus é essa luz que clareia a nossa inteligência. E nada mais fica oculto. Nada mais fica escondido do nosso conhecimento. E esse conhecimento, ele dá ao homem a oportunidade de se elevar a tal nível que possa compreender a natureza das coisas e co-criar. Criar com Deus tudo à sua volta. Vocês perceberam como o nosso entendimento muda quando a gente tem o conhecimento? O que é perdoar? É se doar ao grau máximo. Jesus já falava isso. E a gente acha que perdoar é levar pancada e dar a outra face para levar outra pancada. A gente só vê uma pequena parte do que queremos ver, do que Jesus dizia. Então, tudo que o Cristo nos trouxe de ensinamentos dizem respeito ao mais alto grau de conhecimento de todas as ciências. E a gente acha que o Evangelho é ingênuo, que fala de ser bonzinho, de deixar fazer conosco aquilo que as pessoas querem. No Evangelho está contido o mais alto grau de conhecimento de todas as ciências imagináveis pelo homem. E quando Jesus veio, como falar com homens com tão pouco conhecimento? Né? Como uma capacidade tão limitada de percepção e tão pequena visão das coisas transcendentes compreenderiam as falas tão profundas de Jesus? Falar da criação dos mundos, das engrenagens que movem no infinito os infindáveis astros. Falar das potências vibratórias que elevam a alma a patamares inimagináveis. Falar da eternidade absoluta. Uma vez criado, jamais deixará de existir a vida, né? Como Jesus falaria da vida em todos os seus aspectos, que envolve o homem na carne, o homem fora da carne, desencarnado, espírito, né? Como falar das relações com os demais espíritos encarnados e desencarnados?
encarnados, que também estão em suas várias etapas da vida, como tratar dessas relações e ser minimamente compreendido por homens brutos, de pouco conhecimento e, dá para se dizer, de pouca vontade. Esse Cristo, Jesus, o enviado de Deus, recebe do Pai a missão de preparar os homens para trilharem o caminho a que todos nós, sem exceção, somos predestinados. A perfeição. Nos fazermos melhores do que fomos criados. Os que reencarnamos na Terra somos, na imensa maioria, espíritos falidos, que faliram em outros mundos, em outros orbes, e que deixamos por várias existências de aproveitar as inúmeras oportunidades para nos recompor e nos voltarmos ao caminho do bem. Quantas oportunidades perdemos em vidas passadas. Mas não vamos nos perder em vidas passadas. Vamos trazer o nosso pensamento aqui para essa vida. Quantas oportunidades nós perdemos. E isso serve para aprendizado, não para ficar no passado desta vida. Isso serve para agora fazer melhor, perfazer. Nós, em outras oportunidades, escolhemos, não fomos obrigados, escolhemos viver às margens da estrada, fora do caminho, nos desvios obscuros, nos entregando aos enganos e aos vícios de toda ordem. Nós falamos aqui dos vícios morais, né? Porque os vícios do corpo, esses são decorrentes dos nossos vícios morais. Sem condições de habitarmos um mundo melhor, um planeta mais evoluído, né? Mais elevado, nós fomos degradados, ou seja, é o que Jesus fala da época de hoje, da separação do joio e do trigo, né? Aquela planta, aquela semente que nada produz, ou que produz um mau fruto, será peneirada, será retirada deste mundo e convidada a reencarnar num mundo mais inferior do que esse que está, né? Então essa é a separação do joio e do trigo. Então isso já aconteceu conosco, nós já não servimos para um mundo que estava evoluindo moralmente, e não é o mundo físico, são os seres que habitam esse mundo, e viemos habitar a Terra, antigamente, quando ainda nem se conhecia o fogo, não tinha nem churrasquinho naquela época. Nós tivemos que inventar o fogo. Então viemos parar neste mundo de expiações e provas, todos na condição de bárbaros, para sermos lapidados. Lapidar os nossos instintos, os nossos maus pendores. Né? Cá estamos. Depois de estamos aqui, falando da luz do mundo, para evoluirmos, para nos melhorarmos, melhorar a nossa volta e o nosso planeta. E aí o que acontece quando bárbaros ainda éramos, né? Eu acho fascinante, e eu falo muito isso aqui, de Jesus ser um espírito crístico. E há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra estava sendo formada, Jesus já era um espírito crístico. Imagine a grandeza, a luminosidade, a vibração de um espírito que é o nosso governador. Ele auxiliou nos detalhes para se formar esse planeta. Ele trabalhou na construção desse planeta. Há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era Cristo. Então, de uma comunidade de espíritos crísticos, que não há só Jesus, existem mais espíritos crísticos, foi Jesus
quem recebe do Pai a missão de conduzir esses espíritos rebeldes, nós, refratários, e conduzimos pelo caminho que os levará a esse destino que a todos nós aguarda, então. E aí tem aquela outra fala de Jesus que diz: se alguém te forçar a caminhar 1000 passos, caminha com ele mais 2000 passos. Porque antigamente, na época de Jesus, os soldados obrigavam os homens a carregarem os seus equipamentos. Então eles escolhiam alguém ali, tu vai andar e vai carregar isso aí para mim, eu não vou fazer força. E aí Jesus ensina: se ele te pediu para caminhar 1000 passos, pois vá e caminhe 2000. Né? Porque aí nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos nos doando, nós estamos mostrando uma superioridade moral para aquele que quer nos submeter, mostrar-nos o bem, fazer-nos o bem, né? Então esse espírito crístico, luminoso, se veste da roupagem humana, encarnando uma única vez. Jesus não reencarnou na Terra. Jesus encarna uma só vez. Só veio uma única vez. Para fazer o homem despertar do sono profundo da ignorância. Dizia Jesus que nós dormíamos no sono da ignorância. E essa luz, Jesus, se fez carne. Nascendo de uma mãe simples, do povo, pobre, numa manjedoura, para ir vivendo entre nós, exemplificar da forma mais simples possível como homens vocês podem fazer para trilhar o caminho da perfeição. A gente já ia querer ensinar, né? Já ia estudar um monte, conhecer palavras novas para ir lá e dar uma aula, né? A gente ia dar uma aula, eu vou mostrar para vocês como se faz. Ia dar uma aula. Jesus não. Ele veio, sofreu, era pobre, veio de uma família humilde e deu a maior lição de sabedoria e amor que a humanidade poderia ver. Então, toda a trajetória do Cristo, os seus ensinamentos, suas parábolas, os seus gestos, é para dizer ao homem, a nós, sobre o reino de Deus e como alcançar esse reino de Deus. E aí, como comentamos antes, imaginem Jesus com todo esse conhecimento, com toda essa luz, com toda essa vibração. Como, infinitamente evoluído em moralidade e conhecimentos, ele se faria entender por esses homens recém-saídos da animalidade, mais preocupados que estávamos e ainda estamos, né, com a satisfação dos nossos impulsos, dos nossos desejos, das nossas vontades, colocando sempre o ego à frente. Mas sabedor que era Jesus, da força gigantesca, do poder absoluto e da capacidade incalculável que jazia adormecida no mais profundo íntimo da criatura. Ele vem e nos fala, nos demonstra, exemplifica o amor. Só o amor. Então, de outra forma, não podendo, né, se fazer entender, ele simplifica ao máximo. Traz em forma de sentimento toda a ciência do universo. Toda a ciência do universo, todo o conhecimento, todo o poder, toda a capacidade, toda a força que jazia em nós, ele diz, desenvolve o sentimento.
que é mais fácil começar por aí, né? Então esse sentimento, que é o amor, quando vivenciado no seu mais alto grau, traz consigo o desenvolvimento de todas essas potências que falamos aqui. E muitas mais. A gente não sabe do que a gente é capaz. Imagine que Jesus, esse Espírito Crístico, com essa capacidade infinita, disse para nós, homens pequenos, recém-engatinhando na evolução: vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Mas o querer envolve trabalho, envolve empenho, envolve disciplina. E cadê que a gente quer? É melhor. Aí é mais gostoso a gente ficar bem bom e não fazer muita coisa. Então, na Terra, quando nós falamos lá da tabela periódica, antes, né, o grau máximo que um elemento chega leva o prefixo ter. Nós, aqui na Terra, o grau máximo que podemos chegar é ser como Jesus. Foi ele que disse. Não sou eu que estou falando, foi Jesus que falou. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais aqui na Terra. Imagina quando a gente for para um mundo melhor. Né? Mas tudo tem um tempo. Milhares de anos levarão. Mas não importa. Essa vida a gente precisa dar um passo. E saber o rumo para o próximo passo. Foi isso que Jesus veio nos dizer. Saiba para onde você caminha. Escolha a tua direção. E daí não precisa fazer tanto assim, vai fazendo um pouquinho. Mas escolhe a direção. A direção é Jesus. Ele é a luz. Então aquilo que entendemos ainda como o amor, né? A gente acha que sabe o que é o amor. É gostar do coleguinha, da casa espírita, né? Do trabalho, tem que gostar das pessoas, tem que respeitar as pessoas, não julgar, não condenar, não odiar. Tá certo? É isso mesmo, né? Mas isso ainda está um universo de distância do verdadeiro sentido e importância de amar. Precisamos desenvolver ainda mais para compreender esse sentimento que Jesus nos ensina. A energia do universo, né, que move os mundos, quando posta em movimento sem barreiras, né? Nós somos as barreiras, só para deixar claro aqui que nós somos as barreiras. Ela faz o processo de potencializar as capacidades humanas. Mas a gente impõe barreira, né? A gente odeia a coleguinha, fala mal da vizinha, não se dá bem lá com a cunhada, implica com o marido, né? O marido implica com a gente. E aí a gente não evolui, porque a gente ainda não passou desse processo de estar pisando no barro. A gente ainda está sapateando ali na lama, não consegue sair. Mas vamos chegar lá, né? Então o homem é uma criação divina e pode transcender a tudo o que imagina, se não estiver tão vulnerável aos altos e baixos da vida. A gente é muito sensível ainda, né? Não precisamos ser duro, não é disso que a gente fala. Mas a gente precisa se equilibrar, se fortalecer, para quando dá um baque na nossa vida. Imagine um baque que vocês passaram muito forte, né? O dia que nós estivermos na condição de não nos deixarmos abalar tão fortemente por esse baque, de compreender que aquilo ali nos traz um aprendizado, uma vivência a mais, uma experiência. Nós teremos que passar por todas as experiências no planeta Terra, para vencermos todas elas e avançarmos, evoluirmos para um patamar mais elevado. A sua frequência vibratória precisa encontrar o equilíbrio entre a constância e a elevação, para que nada impeça de alcançar o objetivo. Porque a gente evolui, né? A gente evolui, nossa, a gente evoluiu, já não briga com mais ninguém, às vezes 30 dias é um tempo bom, né? Para não brigar, para não fazer uma fofoca
fofoquinha, não ter tanta inveja. 30 dias, de repente, você foi. Né? Acontece uma coisa e a gente desama. Então a gente acha que evolui, mas não evoluiu, só achou. Né? Então a gente tem que passar dessas etapas, não cair mais nessas tentações, para que a evolução realmente tenha acontecido. Então, permitir o funcionamento das engrenagens que vibram em sintonia com o universo e com o Criador é o objetivo dos ensinamentos de Jesus. A primeira lição trazida por ele, quando compreendida e vivida, traz consigo a chave que abre as portas do conhecimento, da intimidade, de tudo que acontece, de todas as coisas. Nós podemos chegar lá com calma, devagarinho, né? O amor, na sua mais pura forma, é o que faz com que saiamos das trevas e entremos na luz que tudo revela. E por isso a calma, a paciência. Porque quem está num quarto escuro e acende a luz não ofusca, né? Cega a visão, ele não enxerga direito. Então nós devemos entrar na luz lentamente, nos acostumando, nos preparando, a nossa visão, o nosso sentimento, para abarcar sempre mais, para crescer sempre mais. Então nós não devemos ter pressa. A gente tem urgência, sim, mas não deve ter pressa. Nós temos tempo, só não podemos se atrasar muito, né? Comemoramos no Natal o nascimento de Jesus menino aqui na Terra. Mas esquecemos da grandeza espiritual que representa a sua vinda para o mundo. Nós não nos atentamos de que a luz maior se faz presente na Terra para que sejamos também nós, presença no mundo. Presença para nós mesmos, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Estar naquele momento, viver o momento, viver a companhia, as emoções do momento. Não nos atentamos de que mais do que existir, precisamos ser parte ativa e consciente. Trabalhar ativamente com consciência do que estamos fazendo. Né? Na parte que nos cabe no processo de elevação da Terra. A gente fala muito, né, da questão de Jesus ter nascido na manjedoura. A gente sabe essa história, né? Mas será que a gente não se perde um pouquinho nessa história mais lúdica, assim, e esquece realmente dessa missão desse Espírito quando encarnou aqui na Terra? A gente se perde naquela história bonita, conta isso para as crianças. Será que a gente não podia dar um passinho a mais? Começar a falar realmente de quem é Jesus, do que ele vem fazer. Porque as nossas crianças acham que, né, que nasceu um gurizinho lá e que veio e morreu por nós na cruz. Talvez a gente tenha que ampliar um pouquinho essa história, para as nossas crianças estarem mais preparadas para receber essa luz. A gente ouve falar disso agora, depois de muito tempo. Na minha infância, a gente falava de Jesus, mas era realmente tinha um patamar ali que a gente não passava daquilo. Nós precisamos elevar as nossas conversas sobre Jesus. Jesus, quando esteve encarnado, falou a todos, não distinguia ninguém. Abraçou a todos, acolheu e não pediu contas do passado de cada um, com quem ele falava e encontrava. Ao contrário, ele apontava o futuro, falando da vida abundante e eterna, nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, na conversa amiga com cada um que esteve com ele.
impulsionava a visão do homem para frente. Siga e não olhes para trás, ele dizia, né? Como nós achamos que esse espírito do mais alto grau de elevação falaria aos menos capacitados moralmente, se não fosse pelo sentimento? Ele não falava a cérebros humanos, aos ouvidos humanos, ele falava ao espírito, né? Então o caminho do homem, da nossa evolução, é não impormos, não sermos barreiras que nos impeçam de alçar um voo maior. A luz que extingue as trevas também está conosco. Nós temos a centelha divina dentro de nós. Jesus só veio nos relembrar, trazer à tona na nossa consciência aquilo que já estava em nós quando criados. Nós temos a centelha divina em nós. Jesus receita o amor como condição para a cura e para a liberdade. Vá e não peques mais. Ele veio de mundos perfeitos e felizes, trilhar e iluminar o caminho que nos leva à perfeição. Imaginem aqui, Jesus saiu de mundos perfeitos, de mundos felizes, ao mais alto grau que podemos imaginar. Cara, a gente não dá um passo para jogar alguém na rua, muitas vezes. Ele saiu do mundo perfeito para encarnar na Terra, viver tudo que nós vivemos aqui, ensinar, auxiliar, direcionar, e a gente não estende a mão. A gente não caminha 10 metros muitas vezes com o auxílio de alguém. Jesus, o Mestre amado, revela a sabedoria na forma simples de viver. Ele nos ensina a contemplar a natureza, a trabalhar com zelo. Não falamos só do trabalho lá, do trabalho que dá salário. É o trabalho íntimo, o trabalho da reforma do homem. Nos ensina a plantar com consciência, com sabedoria. Revela as mais belas lições nas suas parábolas, que são ensinamentos profundos para exercitar a grandeza em nós. Exercitar a grandeza que é atributo de almas elevadas. Viver a essência do Natal é lembrar e seguir os passos do Mestre amado, Jesus, de todos nós. Então, que nessa noite, né, em que muitos comemoram o aniversário de Jesus, vamos ampliar um pouquinho mais. Vamos celebrar a luz que vem até nós para nos ensinar, para nos amar, perdoar, para que sejamos nós os agentes dessa luz. A nossa pequenina luminosidade, iluminar um pouquinho da vida do outro. Mais do que os presentes, que são importantes, que ninguém fique sem presente, né? Mais do que os presentes, mais do que as festas, nós possamos guardar em nossos corações as mensagens iluminadas do nosso Mestre maior. Pensemos nisso. Primeiramente, a gratidão, né, pelos ensinamentos, Débora, maravilhoso. Foi realmente edificante para nós e tenho certeza que todo mundo vai levar um pouquinho da mensagem e realmente ela é marcante. Eu vou pedir novamente para quem se sentir à vontade e confortável, fechemos nossos olhos e vamos orar. Encerrando nossa noite de oração e conexão com o nosso Pai Maior,
elevando nossos pensamentos em prece e fé. Chegamos ao final dessa reflexão tão bonita sobre Jesus, a luz do mundo. Que possamos sair daqui levando conosco essa luz, lembrando que Jesus não é apenas uma luz distante, mas um exemplo vivo a ser seguido todos os dias, nas pequenas atitudes, no respeito, na caridade, no amor e a nós mesmos e ao próximo. Que o verdadeiro sentido do Natal aconteça dentro de nós, sempre que escolhemos o bem, o perdão e a compreensão. Agradecemos a presença de todos vocês, desejamos que a paz de Jesus permaneça em nossos lares, em nossos corações e em nossa caminhada. Que assim seja. Convidamos a quem se sentir à vontade para ficarem aqui para participarem do passe.